lá. Beleza. Então vamos lá, estamos começando aqui um encontro local diferente da exploração alfa do Tolkien E2C. E já começa diferente porque hoje estou sem câmera. Então vocês só vão ver essa imagem enigmática fractal da estação experimental, né, local para ciências abertas e tecnologias sociais pela SP, a famosa E2GLAT. A Janana está aqui hoje e também o Marquinhos, já chegaram. Vai dar 18 horas, horário de Brasília. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. Né? E a gente está fazendo um encontro diferenciado hoje porque a gente está comemorando 7 meses dessa exploração. Né? E por que você resolveu comemorar 7 meses e não um ano? Né? Por que, Vinícius, que se essa de comemorar 7 meses e não um ano? Porque nós chegamos nessa exploração num ponto de inflexão. Um tipping point. Nós chegamos num ponto de conversar sobre várias coisas, porque os elementos que hoje nós dispomos nessa exploração são extremamente instigantes, né? E instigantes no sentido de que, a partir daqui para frente, a tendência dela é se capilarizar cada vez mais, né? Ganhar mais complexidade, ganhar, consequentemente, mais organicidade. E a gente vai começar a ter vários tipos de agradáveis e até desagradáveis surpresas, mas eu acho que isso vai fazer parte ainda dessa fase alfa da exploração. Né? E seria muito legal, antes disso começar a acontecer, até porque nós já estamos começando a pegar uma reta para o final de 2019, a gente conversar sobre várias coisas interessantes que aconteceram nesses 7 meses. Tendo como pano de fundo, né, esses 2 anos e meio da criptotria E2C, com seus vários desdobramentos. Lembrando que em 2017 a gente chegou de fato a criar uma versão da E2C como criptomoeda. Ela existe contratualmente no blockchain do Ethereum. Ela foi lançada na área de testes do blockchain do Ethereum. Nós chegamos a fazer vários encontros em 2017 transacionando essa bichinha, mas não aconteceu de lançar de fato, né, no blockchain do Ethereum. Aí se pergunta por quê? Porque eu acho que ninguém na época sentiu que havia aderência social para isso. Né? Então seria só mais um criptoativo, uma criptomoeda lançada no blockchain bacana, que é do Ethereum, mas sem nenhum efeito assim maior. Ao mesmo tempo, a gente começou a sentir necessidade, e isso começou a acontecer em 2018, né, de lançar uma outra criptotrilha chamada All Crypto Dev, justamente para abarcar os projetos, as iniciativas, os empreendimentos de vários devs, de vários codadores, né, de programadores, que já vinham acompanhando a criptotrilha E2C e vinham compartilhando, sabe, vira e mexe, vinham compartilhando, digamos, essas empreitadas, né, essas nascentes currencies, essas moedas correntes. E nessa brincadeira do All Crypto Dev, a gente começou a conhecer vários outros projetos, passando por blockchain, mas não só por blockchain apenas, sabe, Marquinhos e Jananda, também passando pelo holochain, né, e outras tecnologias semelhantes, parecidas, que envolvem, né, machine learning, inteligência artificial e coisas do gênero. E a gente começou a perceber que estava tendo uma fusão da E2C com a CryptoDev. Então, teve vários encontros. Quem aqui está ligado, quem aqui teve nesses encontros sabe que a chamada era criptotrilhas E2C e mais ao CryptoDev, né? Que estava gerando um ambiente que de metamoeda, né? De metacurrency da animação em rede da estação. Então a gente chamou esse ambiente de metacurrency E2C. Por quê? Porque a gente começou a sentir necessidade de co-criar, organicamente falando, né? De co-criar também essas currencies, né? Essas nascentes currencies, ligadas à lógica da abundância e ligadas à proposta, né, de valor, ligadas, digamos, ao conceito do commons, né? O commons, o conceito da cultura do comum, ou do usufruto comum. E nessa brincadeira, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Porque eu acabei de Your speaker is not working. Please check your connection. Está com ruído.
Mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Que loucura, Ah, cara. agora parou o ruído. Melhorou? Então tá. Uhum. Eu acho que deve ser alguma coisa. Deixa eu dar. Rapidinho, só fazer uma coisa aqui que eu acho importante. Vê se agora melhorou. Tá bom. Tá? Uhum. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, porque está ainda dizendo que meus picos. Agora parou de funcionar. Não tô ouvindo nada. E agora? Agora voltou. Opa! Então vamos lá. Vamos continuar. Qualquer coisa você vai me falando, tá, Jananda? Tá. O Marquinhos. Então, o que aconteceu? Aí esse ambiente de metamoeda, né, fez com que a própria criptojornada ganhasse bastante complexidade, porque a gente começou a cocriar, né, de forma aberta, orgânica e distribuída o Synthropy, né, que no final desse mesmo ano, 2018, entrou em fase alfa. Né? A gente Uhum. começou a cocriar a Holocasa, que virou o sistema Holomidal. Né? A gente começou a cocriar o Florestinha, né? E junto com a própria E2C. Só que uma das coisas que acabou acontecendo, sabe, Jananda, foi justamente o pessoal dos devs, né, que estavam juntos. Um deles, que é o Diogo Lopes, conhecido como Prema Avatar, né, ele falou que seria legal, de repente, pegar a plataforma que ele estava codando, né, codando junto com o outro dev, que chama-se Fluxa, né, e nessa brincadeira do Fluxa, a gente começar nessa brincadeira do Fluxa, a gente transformar a Fluxa na OMI.2C. Né? E para isso a gente, obviamente, começou a investigar outras plataformas, né, que rodavam por blockchain. Cara, foi uma investigação bastante intensa. A gente foi investigar o código da Cirandas.net, que é uma plataforma antiga. A gente foi investigar o código da Minds, né? E várias outras, né? E todas essas que estão nascendo, né? Que estavam rodando por blockchain, da por diante. Resumo da ópera é que a gente quase mais uma vez, quer dizer, começou a haver uma codagem para transformar a Fluxa, né? Na OME2C, mas mais uma vez esse movimento não se completou, né? E foi interessante porque a gente estava sentindo que ia acontecer. Acho que o Verli caiu no chão. Já tirei aqui deu uma mutada no Verli antes que ele caísse mais no chão ainda. Mas então, o que aconteceu é que a gente chegou no final de 2018, né? Seu áudio mutou aqui, gente. Eu mutei o seu áudio porque você caiu junto, sei lá o que você fez aí. Pá, Nossa, o celular tá aqui intacto, graças. Então tá, então beleza. Então vamos nessa. Aí aconteceu, a gente chegou no final de 2018, né? E o Cito estava entrando em fase alfa, que ele inaugurou 2019, entrando em fase alfa. Né? O Florestinha estava começando a ganhar capilaridade e emaranhamento lá, né, pelo Alto Paraíso e região lá. Mas a OME2C ficou no ar, sabe, Janana, vibrando, né? O Berli sabe disso e o Marquinhos também. E aí que a gente iniciou, cara, querendo muito retomar isso, né? E aí, tanto que uma das motivações principais que aconteceu em Contrasto na Casa Tecoa Collab lá em Curitiba, com a Araí, com a Ana Carolina, foi justamente para a gente falar sobre isso, né? E aí retomamos os trabalhos, né? No que retomamos os trabalhos, a gente retomamos já com uma configuração diferente, porque tinha já um outro dev junto, né? Que é o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique ele somou muita coisa interessante, sabe? Eu até conversei isso ontem com o Verli e com o Marquinhos, quando estiveram aqui no Experimento da Vida 25. Né? Ele somou o quê? Né? Ele somou um tipo de inteligência tecnológica que seria uma coisa, sabe, para depois. Né? Tipo assim, desenvolver um algoritmo sofisticado o suficiente para lidar com a complexidade da animação em rede da estação, né? E não usar mais carteiras, né? Não usar mais wallets, né? Fazer isso, transformar isso em um fluxo de acessos contínuo. Muito bacana, muito legal. Ele chegou a propor a gente fazer esse desenvolvimento numa plataforma chamada... caramba!
Me fugiu aqui o nome da plataforma agora. Daqui a pouco eu me lembro. Deu branco. Né? Nessa plataforma que eu me esqueci o nome, daqui a pouco eu vou me lembrar. Só que, ao mesmo tempo, ele estava com uma demanda, uma necessidade, né, grande de moeda fiduciária, pagar os custos lá da Casa Tecoa Colab e a própria vida dele. Chegou a gerar alguns fluxos. Nesses fluxos, a própria Jananda disponibilizou, né, Jananda, R$100, se eu não me engano. Isso foi transferido para ele, coisa e tal, mas obviamente que isso não foi suficiente para que ele conseguisse continuar, né, nessa brincadeira. E ao mesmo tempo chegou o Diogo Carlotto, né, do Síntrope, fresquinho, bacaninha. Eu me lembro desse encontro. Ele estava comemorando, lembra disso? Comemorando o aniversário da filha dele, né? Lembro. E estava estava o Benoit, você, o Benoit, eu e ele, né? E nesse encontro ele falou, ele já tinha mandado o verbo de que achava que seria muito interessante a gente fazer uma exploração, né? Pegando uma das coisas que a gente fez em 2017, que foi explorar a EDC como dinheiro de reconhecimento, né? Botando para o lado, né, toda a questão tecnológica, explorando o aspecto empático, né, da animação e representação. Cara, isso foi uma ficha assim, violenta que caiu, porque tipo assim, não é que a gente não soubesse que isso seria possível, né? A gente precisou passar, sabe, Jananda? Eu acho que ontem eu conversei com o Vermi, com o Marquinhos, a gente precisou passar esses 2 anos e meio entendendo de blockchain, entendendo de holochain, entendendo de inteligência artificial, entendendo de criptomoeda, entendendo de criptoativo, entendendo isso tudo para depois, no final das contas, entender que a gente precisava, o basicão mesmo seria começar pelo básico mesmo, pelo intuitivo, pelo mais humano, né? Pelo empático, né? E aí, cara, a gente começou né, essa brincadeira de fazer essa exploração, né, do token A2C. E aí, a partir daqui, eu vou compartilhar uma imagem, certo? Que eu acho que é uma imagem introdutória, que eu acho que vai ser legal. Deixa eu só primeiro tirar daqui Deixa eu só botar essa imagem, porque eu tinha botado essa Você imagem. falou em entendendo o blockchain, eu fico pensando que é desentendendo. Sim, mas todos nós tivemos várias experiências, né? Você próprio teve várias experiências para compreender, entender. Isso foi muito rico, né? Eu acho. Eu acho que logo depois que houve esse insight, a gente já começou logo falando, não, então vamos começar a testar logo, vamos fazer qualquer coisa, uma planilha que seja, para a gente ver como é que isso funciona. Foi aí que começou, né? Foi. E o Felipe que deu a primeira, Felipe Silva, né? Que não está aqui com a gente. Ele criou a primeira planilha, né? A planilha zero, marco zero. Criou a primeira planilha. Não foi nesse encontro com o Diogo, foi no outro encontro. Acho que foi os dois. Foi logo, acho que foi no seguinte, talvez. Não sei. Essa cronologia não tem direitinho na cabeça ainda não, mas é alguma coisa parecida com isso, sabe, Jananda? E dizendo o seguinte, deixa eu só tentar pegar essa imagem aqui, senão eu não vou conseguir. Seria legal a gente trabalhar em cima dessa imagem, que essa imagem vai ajudar a gente. A gente fluir, né, por essa nossa celebração hoje aqui. Vamos lá, já estou com a imagem aqui, pronto. Tá aí. Né? Então, aqui fica bonitinho, né, a cronologia, né, nesse sentido. Abriu a retomada da OMI-ODC, a gente gerou o Flow Map, né, para entender como é que estava as investigações e explorações desses 2 anos e meio, gerou uns fluxos para, né, no caso foi o Pedro Henrique, e tentou se falar com o Júlio, mas o Júlio estava muito envolvido com a mudança, né, ainda com o Holochain e também com a mudança lá do Holocasa para o sistema Lomidal, né? Aí, em maio, a gente vem essa ideia do Diogo, da gente retomar isso como dinheiro de reconhecimento, né? A gente faz a primeira, e em junho a gente entra em campo, né? Com a exploração alfa do token A2C. E, cara, isso tudo foi muito rápido. Não sei se vocês sentiram, mas eu senti que julho, agosto, setembro, outubro foi extremamente rápido, como tudo está sendo rápido, né? E realmente aconteceu uma expansão por vários mundos sociais, nos quais dá para listar aqui certamente, né, Conceição de Bitpoca e Juiz de Fora, né? A gente cria, né, a planilha Fluxos Token A2C, né?
a gente começa a perceber quais são as três dimensões, né? Quais são as três dimensões de dinâmicas interativas que são importantes, né? Para que essa exploração ganhe corpo, né? Ganhe organicidade, ganhe complexidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa imagem, vai conversar sobre ela. A gente começa a perceber que para gerar acesso e o acesso ser facilitado, é necessário gerar uma logística empática entre para com pessoas, né, P2P, correto? E do nada surge essa ideia, né, do nada, nada que é tudo, né, surge essa ideia, surge por parte do Nelson, né, que está lá em questão de Bitpoca, de fazer a nova interface web para essa exploração. Ou seja, num espaço muito curto de tempo, em termos cronológicos, acontece bastante coisa. Nós estamos aqui justamente hoje para a gente poder fazer uma reflexão, né, sobre isso. E quem está hoje fazendo o co-hosting comigo nesse primeiro momento dessa celebração é a Jananda, lá diretamente de Toronto, no Canadá. Então, a partir daqui, eu vou ficar mais quietinho, até porque hoje eu não estou sem imagem, tá, galera? Então, vocês não vão me ver hoje. Não sei qual é o problema que deu nesse PC aqui, que eu não estou conseguindo gerar a minha imagem, né? Então, a gente vai ouvir bastante a Jananda e, obviamente, vai ouvir quem está aqui, né? Que é o Verli, o Marquinhos, quem mais chegar. Mas lembrando que a gente está fazendo uma coisa muito auspiciosa, que é essa palavrinha que eu tenho usado bastante, que a gente está prototipando uma microeconomia regenerativista local a partir de Bitpoca e Juiz de Fora. E isso não pode parecer pouca bobagem, mano, não. É coisa muito interessante, né? E nós vamos conversar disso também. Então, Jananda, meu amor, fica à vontade. Eu vou voltar para uma imagem aqui que eu acho que você tem muito para falar em cima dela, que você compartilhou comigo, né? Eu achei sensacional essa imagem. E aí você fica à vontade. Você recém chegou de Chicago. Fala para o pessoal por que você foi a Chicago, o que você foi fazer lá e o que você aprendeu, né? E vamos nessa. Que está relacionado, inclusive, a essa exploração aqui, claro. Sim. Eu acho que eu posso começar falando de como é que toda essa trajetória da E2C influenciou o meu próprio trabalho, né? Uma das explorações que eu tenho feito com as minhas pesquisas aqui é exatamente a gente conseguir entender melhor os indivíduos em vez dos grupos, né? E que tem muito a ver com o que você sempre fala das macronarrativas e micronarrativas. Então, primeiro eu já tinha achado genial a gente ter uma moeda que reforçasse que nós fizéssemos esses contatos entre pessoas, né? O peer-to-peer. Isso já tinha ficado muito assim marcado na minha memória, que eu tinha achado genial, porque era uma coisa que eu estava buscando. E a outra questão era dessas disrupções, né? A gente tem uma mentalidade muito fechada no ambiente que a gente está, com quem a gente conversa, nas crenças que a gente tem. E eu quero sair disso. Todo mundo fala daquela expressão pensar fora da caixa, mas o que é a nossa caixa? Né? A gente não sabe quais são as nossas próprias limitações até a gente olhar para elas. Então, como pesquisadora, eu estou nessa investigação de quais são as crenças que a gente tem, que são num nível inconsciente, que a gente não fala, que a gente assume como verdadeiras e que limitam a gente em tudo. E é muito interessante eu reparar quando eu falo sobre esse token que a gente tem, quando eu converso com pessoas que estão muito no sistema, né, e que tem essa dificuldade de entender o que não faz parte do que a gente já conhece, é que para elas fica assim, elas começam a entender, mas como assim? Você não acumula, você não... Quando você faz uma troca, aquele token não vai para você, para sua carteira e etc. E para muita gente isso não faz muito sentido. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, semana passada, uns alunos do IED de São Paulo vieram aqui para Toronto, para a minha universidade, e eu, com a Tiene Meninato, que trabalha comigo, a gente teve a oportunidade de dar uma aula e depois, em seguida, um workshop que a gente tem preparado. E durante a aula, a nossa provocação era muito essa, né? O que é uma inovação disruptiva, né? Como é que... Aí a gente perguntava, o que vocês acham do Uber? Onde que ele é disruptivo? Eu estava falando essa história agora para o Vinícius, antes da gente começar. E aí eles jogavam várias ideias. Porque é uma nova economia,
porque as pessoas que estavam com tempo e carro ocioso agora podem trabalhar, porque a gente sabe quanto a gente já vai pagar, se está chegando, antes tinha que ficar esperando o táxi, etc. Aí alguém trouxe, né, o dado de que eles estão com bilhões em dívida. E aí todo mundo, mas será que então é tão bom assim? Será que funciona? Quando, na verdade, por que a gente ainda tem que ter esse esquema de ter um mediador, uma empresa que está dando muito lucro para dizer que aquilo foi um sucesso, sabe? O que tem de disruptivo nisso? Se a gente ainda está nessa mesma economia, se a gente ainda pensa da mesma maneira, né? Se pessoas estão sendo exploradas, enfim, eu não consigo entender como é que isso é revolucionário. Então, assim, esse workshop que a gente preparou e que a gente facilitou tanto para esses alunos quanto em Chicago agora, que eu fui para uma conferência, é exatamente para a gente entender, então, que caixa é essa, sabe? Porque desde que a gente nasce, a gente fica criando comparações para entender o mundo, para fazer sentido dele, né? Então, por exemplo, tem um cara que conta a história de que ele foi para a Austrália e ele viu um animal pela primeira vez na vida dele, nunca tinha visto um animal como aquele. E para ele fazer sentido daquilo, ele ficou pensando, ele parece um canguru do tamanho de um gato, que são outras duas coisas que ele já conhece. Então essas metáforas que a gente vai criando, elas vão a gente vai fazendo camadas delas, tanto de forma individual quanto coletiva, e no final a gente tem um mito, né, uma crença, uma narrativa que fica nesse inconsciente, que a gente nunca questiona. E aí eu fui para Chicago exatamente para participar do RSD8, que é um simpósio, né, uma conferência sobre design sistêmico, e foi muito interessante por vários motivos. Para entender o que as pessoas estão falando sobre isso. A maioria eram designers, então o que os designers com o que eles estão trabalhando, como é que eles percebem o mundo, né, a partir da visão sistêmica. E durante essas palestras todas que a gente teve lá, uma me chamou a atenção, que foi essa imagem que o Vinícius colocou aí na tela. Eu conheci um brasileiro que estudou lá e ele estava lá para falar sobre a pesquisa dele. Ele me deu esse livro aqui. Não dá para mostrar na câmera, mas ele me deu o livro dele. E aí um dos slides que ele mostrou é essa foto que eu tirei, que ele faz uma comparação, né, entre visões de mundo, que a gente está muito acostumado a ver o mundo como homogêneo, objetivo, e uma coisa que o Vinícius estava falando, que você pode completar se quiser, é de que ele conhece muita gente de exatas que está, né, nesse pensamento sistêmico, que é interessante esse dado. Que a gente vê tudo como objetivo, né, estável e completamente polarizado, né? Se as questões são verdadeiras ou falsas, o que é certo, o que é errado. E a gente, na minha opinião, tem que sair um pouco disso, né? Porque o mundo é muito mais complexo. Ele fala dessa questão também de entender o mundo que é complicado ou um mundo que é complexo. Existe essa questão de que a crise é destrutiva e a gente precisa evitar ela ao máximo, enquanto que numa outra visão, a visão de que o mundo é complexo, as crises, elas são necessárias, né, para gerar novas oportunidades. Enfim, eu acredito que mesmo ele fazendo essa transição, ainda tem umas questões ali que eu não concordo muito, mas eu já achei uma evolução, assim, ter uma pessoa, foi o último palestrante para falar sobre essas questões, porque até então a gente estava só... designer gosta muito de criar ferramenta, né? Então estava muito essa questão, vamos criar ferramentas para trabalhar com tal problema. E para mim essa questão de ferramenta é uma coisa que eu questionei desde que eu entrei nesse curso, que eu vim para cá fazer o mestrado. A minha tese de mestrado foi exatamente falando sobre isso, né? Como é que a gente tem um monte de ferramenta e metodologia que foi criada por homens brancos, norte-americanos ou europeus, como é que a gente usa isso para os problemas que não tem nada a ver com eles? Eles nunca tiveram numa favela, sabe?
Então, a minha, isso sempre foi o meu questionamento. Ah, Posso, posso dar uma palhinha aí? Eu fui uhum, naquele fórum que teve colaborativo aqui no, no Parque Lage. E aí vieram uma startup da Holanda, assim, super aclamados, os caras, né? Foi a palestra mais aclamada. E eles têm uma tecnologia que eles basicamente pegam árvores, né? hum, E eles fazem casas com essas árvores. Fazem casinhas muito baratas. E os caras super entusiasmados, assim, dizendo: nós temos oportunidade de fazer casa para o mundo inteiro, né? Baratos e tal. E eu vi que eles estavam assim muito nessa questão de chegar no mercado brasileiro, né? Pelas terras, pelas questões de produção aqui. E antes disso, passou um vídeo de uma senhora que toca uma casa lá em Vargem Grande, lá no Quilombo, lá de Vargem Grande, e a casa dela tá cheia de enchente, né? E aí eu fiquei pensando justamente nisso, cara. Como é que se apresenta essas soluções uhum. sem conhecer nada da realidade? E a pergunta que eu fiz para eles, inclusive, foi se eles disponibilizariam a tecnologia open source. Uhum. E eles fugiram da resposta. Eles não responderam. Bem interessante a sua Tem fala, muita. assim, porque foi o que me veio toda aquela história, assim, que você acabou de dizer. Então, assim, eu acho que foi interessante porque toda essa jornada da E2C, ela se misturou muito com a minha própria pesquisa, né, do que eu estou fazendo aqui no Canadá. Não necessariamente elas tinham que estar relacionadas, mas de alguma forma os valores que estão sendo colocados nesse projeto também estão sendo, ou nesse token, também estão sendo colocados no meu trabalho aqui. E cada vez mais eu venho percebendo que é, é muito pobre a gente ficar dividindo o mundo entre nossa profissão, nossa carreira e a nossa vida pessoal, né? Depois que eu tive lá com o time aí, né, na aldeia dele, eu eu estava lá como pesquisadora, mas eu estava lá como Jananda ser humano, né? O que impactava a minha pesquisa lá me impactava como pessoa. E aí, quando eu voltei, eu decidi que eu só ia trabalhar no que era importante para mim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha carreira. Não tinha mais essa definição clara para mim. E é o que eu estou buscando agora, né? Então, esse é um projeto que eu faço questão de participar porque ele tem tudo a ver com o que eu acredito. Enfim, eu queria dar esse depoimento de falar como é que essa trajetória vem acompanhando a minha vida também, que eu acho que é uma história genial, eu acho que é uma iniciativa muito interessante, que eu acho que a gente precisa mais delas, né, no mundo. É.
O mais interessante é que a gente precisa mostrar que não é só do jeito que as pessoas entendem o mundo. Não é só o sistema que está em vigor hoje. A gente pode ter alternativas, né? É, Mas é tão difícil, né? Porque, por exemplo, eu com vocês nessa jornada. Eu tenho tentado, a palavra que eles usam muito aqui é decolonizar a pesquisa, academia e etc. Eu estava lá na aldeia do Timei, e na hora que eu estava indo embora tinha um chaveirinho de macaco pendurado na minha bolsa. E a Patuá, uma menina que deve ter uns 7, 8 anos, ela viu e ela achou aquilo lindo. E eu, na minha cabeça, fiquei pensando, mas eu só tenho um, e tenho um monte de criança aqui. Mas eu acabei decidindo dar para ela de qualquer forma, e a primeira coisa que ela fez foi correr para as outras crianças para dividir aquilo e brincar com eles. E eu estava lá com a minha cabeça completamente já pensando, se eu desse para as minhas sobrinhas ia ser um problema, elas iam brigar, porque se eu dei para Patuá, seria da Patuá, né? Na minha cabeça. Só que eu estava num mundo completamente diferente, uma cosmologia diferente, etc. E aí eu fiquei chocada comigo mesma por pensar isso, porque é tão difícil, está tão arraigado na gente, que é difícil a gente se livrar, né? Desses vícios dos sistemas. então, você sabe que eu penso no que o Vi estava dizendo, no que você disse agora, e aí que eu acho que a tecnologia não resolve, porque a solução não é pela tecnologia, é pela mudança cultural. Uhum. Então, assim, não adianta nada a gente ter tecnologia e não ter cultura para resolver, no sentido de uma mudança mesmo de como, né, de como nós vamos nos organizar, né, diferente. Então, é isso que eu sinto, assim, que eu sinto que todas essas crises que vão dar em fóruns, em cacete a quatro, né, tentativas de soluções, elas partem por um viés que talvez esteja bastante ainda inconsciente, que é o sonho moderno acabou, né? O sonho moderno que fez com que esse indivíduo, né, e esse ego, ele fosse ficando cada vez mais forte
e nós nos tornássemos seres extremamente egoístas, ele não deu certo, ele não está dando certo. E aí que eu sinto também, que eu acho que a grande dificuldade que eu enfrentei ao emergir no mundo colaborativo, porque eu fui lidar com essas questões, né, a partir do momento que eu me joguei nessa experiência, né? Então, o que eu percebia? Estamos muito falando em colaboração, né? Estamos tentando fazer conexões e colaborar, mas como isso funciona? Como é que essas conexões acontecem? Basicamente, ou na maioria dos casos, pelo interesse egoísta. Então, meu interesse egoísta junta com o interesse egoísta da Jananda, a gente se junta e faz alguma coisa. Nossos interesses já não estão mais tão nossos interesses já não estão tão em sintonia. Eu procuro um outro interesse egoísta para colaborar. E isso eu tenho percebido assim muito claramente. Então, assim, a gente ainda está nesse processo de transição mesmo, de sair desse lugar do egoísmo, né? Dessa lógica do egoísmo. E eu sinto que a gente aqui né, com o Tolkien, né, do IC, eu acho que a gente está, de alguma maneira, avançando nessa proposta, sabe? Porque, justamente, assim, fora desse ambiente, de verdade, eu tenho visto pouca coisa acontecer fora um discurso, fora uma narrativa, mas, né, ainda nos valores, nessa mudança mental, ainda há muito a lógica do egoísmo. Eu tomo muita porrada por isso, sabe? Eu também tenho achado difícil ver isso acontecer fora daqui. Por mais que às vezes pareça, quando a gente vai olhar mais de perto, não é o que a gente pensa. Eu vejo aqui como uma forma de todos nós praticarmos isso, né? E tentar tirar isso de dentro da gente. Porque a gente cresceu com isso. Para mim, esses valores estão muito dentro de mim, né? Eu cresci com eles. Então é muito difícil eu soltar também. Mas, enfim, esse é o meu objetivo. Então, eu não lembro muito bem dessa cena, né, dessa coisa do Togum, mas você falou uma coisa que eu acho que, para mim, é bem simbólica. Assim.
o fato do Togum falar, eu não sei porquê, né, eu ainda estou nessa coisa aqui com vocês. Porque eu acho que conscientemente, ou num certo nível de consciência, os 6 bilhões de pessoas do planeta já dão por si que o outro jeito não dá certo, né? Ele não é tão legal. Só que, ao mesmo tempo, existe um puta medo. Existe um puta medo de se jogar numa experiência assim. Faz com que o Togum, por mais que ele esteja ali participando, ele participa num nível de experimentação mais superficial, né? E assim, ainda como você falou, lá no mercado, né? É muito difícil a pessoa se envolver de uma maneira muito profunda numa exploração dessa, por conta mesmo desse outro modo de viver que está muito arraigado, né? E o medo de se jogar no incerto, o medo de se jogar no incerto. Mas, ao mesmo tempo, existe uma consciência de que assim pode funcionar melhor. Assim funcionaria melhor, sabe? Eu concordo com você quando você fala que tem muita gente que às vezes não quer nem ver agora, mas já está sofrendo, porque da forma que o mundo está hoje, não funciona mais. Não funciona para muita gente. Você vê o nível, agora tem, não lembro quem, se foi a Unesco, a ONU, que colocou na lista lá de doenças o burnout, por exemplo, né? As pessoas não têm mais capacidade de continuar com como o mundo está hoje. Então, assim, talvez, não sei, estou especulando aqui, talvez para ele seja assim, no racional dele, na lógica da vida dele hoje, não faz nenhum sentido ele estar numa iniciativa como essa, porque não dá lucro, talvez não dê visibilidade, e tudo que está na lista do que ele precisa no mundo de hoje, né? Não paga a fralda do filho dele. Exatamente. Mas talvez até num nível que não seja muito consciente, ele entenda que não é o mundo de hoje que ele quer mais, né? Então, isso acaba atraindo ele para essa iniciativa. Mas, então, eu acho que a mesma coisa do Togum, cara, vale para o mais miserável que esteja aí mendigando ao grande banqueiro. Uhum. Sabe? Todos esses caras vão ter vão se sentir entusiasmados com uma proposta assim, vai reverberar em algum nível de qualquer um. Agora, a capacidade de emergir numa experimentação e a cocriar uma realidade assim, já eu acho que é um outro passo mais complicado. É difícil. Eu acho que, assim, no caso dele, por exemplo, ele está nessa iniciativa, mas ele tem a segurança do mundo dele como é hoje. Ele ainda tem a fonte de renda dele, né, bem ou mal. Um banqueiro, não sei se ele entraria nessa, porque acaba com tudo que faz sentido para ele ter a vida que ele tem. Se ele não acreditar mais naquele sistema financeiro, por exemplo, ou nesse paradigma da escassez, a vida dele não vai fazer mais sentido nenhum. Então é muito difícil você deixar de acreditar naquilo, né? Mesmo que seja criando uma ilusão. Eu acho. Enfim, eu acho que para mim um grande desafio é justamente a gente estar fazendo uma coisa que não existe, né? Cocriando uma coisa que ainda não existe, novas relações que também ainda não existem, modos de viver que ainda não existem e modos de viver com digamos assim, né, com conforto, abundância, tudo isso, de uma maneira que ainda não oferece, digamos assim. Enfim, eu acho que aí a gente tem muito desafio por aí. A gente tem muito desafio. Porque eu fico pensando, por exemplo, as questões que vamos para a lógica política, né? Então, vai ter lá, né, a polarização, vai ter os socialistas, os comunistas e os capitalistas. Assim. Mas, por exemplo, se os socialistas resolvem, ao invés de investir no Estado, começar digamos assim, a trabalhar em rede, né, aplicar o tal do socialismo lá ideológico na própria vida e faz isso em rede,
e, digamos assim, esses caras começam a ter uma carga de trabalho de 4 horas por dia ou 3 horas por dia, produzindo e produzindo e ganhando dinheiro, eu que vejo vendo aquilo não faria mais sentido nenhum trabalhar por 8 horas ou 10 horas me matando. Então, assim, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer de alguma maneira com criar, mas só vai, digamos assim, a gente só vai ter uma potência e força quando a gente chegar nesse nível onde a gente está mesmo vivendo dessa abundância, sabe? Vivendo realmente dessa abundância, desse modo de viver. Mas estar nessa iniciativa, nessa exploração, também é uma inspiração, né? Para mim, pelo menos. Quando eu terminei o meu mestrado aqui, a ordem natural das coisas seria: vou arrumar um emprego. Só que eu fiquei pensando, mas não é isso que eu quero. Não quero ficar presa o dia inteiro num lugar, eu não quero trabalhar com uma perspectiva só em um projeto, sabe? Eu quero trabalhar nas coisas que eu realmente acredito. Eu quero ter tempo para estar aqui hoje fazendo esse encontro. Eu quero ter tempo para ir lá na aldeia do Timei, para eu entender o que está acontecendo no Alemão, aí no Rio, sabe? Para eu chegar numa conferência como essa que eu acabei de ir lá para Chicago e entender que nós, designers, não vamos salvar o mundo. Que o que eles estão falando tem coisas interessantes, mas eu ter a possibilidade de ter passado por outras experiências é importante também. Eu não posso ficar só nesse mundinho, né? Então, para mim, é o que me inspira agora, né? O tipo de atitude que é possível para mim, porque é isso, a gente precisa de uma certa segurança, de alguma maneira, né? E eu estou tentando entender qual é o meu limite de segurança, né? Então eu estou testando aos poucos. Tá, não quero um emprego, tá, não quero isso, não quero aquilo. Vamos ver até onde eu consigo ir. Ah, show, showzaço. Uhum. Ah, é. Toma um comprimidozinho, já é.
O que que são os, objetos sociais? Uhum, 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 hum. Ah, que legal. Muito bom.
Eu concordo com você, eu acho que a gente está num momento em que as coisas vão começar a conviver, né, diferentes ideias e paradigmas. Mas eu acho que, de forma geral, como o Verli falou, a maioria das pessoas não estão felizes, não estão contentes com como é hoje. Algumas criam a ilusão de que é assim e tem que ser assim, e outras não sabem nem o que elas querem, já que elas não querem isso, né? Então, acho legal a gente fazer vários tipos de exploração. Eu gostei muito dessa citação que está na imagem, que fala: "We are most of us governed by epistemologies that we know to be wrong." Porque, porque é isso, né? A gente, na minha pesquisa, né, do mestrado, que era com favelas, eu chegava a essa conclusão. A gente tem medo do medo. Então, o medo faz a gente acreditar que a gente quer umas coisas que a gente não quer, não deseja. Quem deseja ficar trancado num condomínio, sabe, pagar segurança particular, e viver a vida assim, escondido? As pessoas criam a ilusão de que elas precisam ter grana, elas precisam ser bem-sucedidas na visão delas, né? De poder conseguir levar uma vida dessa. Só que, assim, elas esquecem que elas poderiam não precisar disso, né? A cidade não precisava ser dividida do jeito que é. E que é exatamente isso, assim, dentro da academia, eu vejo as pessoas, elas querem fazer mudanças, elas querem ter empatia e etc., mas elas estão usando as mesmas metodologias de desde sei lá quando para fazer pesquisa e para lidar com populações marginalizadas e etc. Cara, isso que você falou é mó legal, assim, porque parece que há uma ideia de que, né, dinheiro tem a ver com acesso. De certa maneira, sim, né, em lógica, sim. Então, assim, digamos assim, os mais pobres do mundo, eles são prisioneiros digamos assim, da falta de acesso, né? Prisioneiros Uhum. da escassez, né? Digamos assim, de não poder acessar certas coisas, digamos assim. Já os ricos, eles ficam prisioneiros da própria lógica, que é justamente, né, por mais que ele tenha acesso, ele não se sente confortável para circular em certos ambientes. E aí você Uhum. vai ver um cara que está andando do condomínio de helicóptero até ali, até aqui, e você vê que esse cara ele é destituído de uma parte da cidade, porque um sistema funciona pelo medo. Né? O sistema ele funciona pelo medo. E isso para mim é bem louco, porque eu acho que é uma conta simples, né? Digamos assim, se há mais compartilhamento de riqueza, aquele cara que me era uma ameaça, ele não me ameaça mais. Eu posso circular tranquilamente e eu fico de boa. E nem precisa chegar tanto, sem falar em riqueza monetária, mas se existe um compartilhamento de saberes, de conhecimento, sabe? Como é que a gente vai resolver o problema da cidade de violência? Ou como vamos resolver os problemas das favelas no Rio de Janeiro? As pessoas não se conversam, né? Viraram inimigas. Não existe nenhum tipo de compartilhamento. Mas aí, para mim, a explicação da gente não conseguir conversar é que nós criamos um mundo de muitas verdades consolidadas, né? Muitas verdades absolutas que elas não conseguem conversar. É. E nessa também essa dificuldade que a gente tem, acho que né, de 3.000 anos, de lidar com a diversidade, com a diferença. Então, você vê um monte de maluco que tentou unificar o mundo, o Alexandre o Grande, sei lá, o Napoleão, e as religiões, né, que ficam tentando unificar o mundo a partir de um dogma, para acabar com essa crise, né, da diferença, né? A dificuldade de aceitar o diferente que nós temos. E aí você vê, junto a tecnologia com tudo isso, eu quero acreditar que a Terra é plana. Os algoritmos vão funcionar para eu acreditar que a Terra é plana. E eu não vou mudar minha opinião. Muito pelo contrário, só vai ser reforçada, né? Então fica difícil.
Uhum. Mas, ó, Uhum. você sabe, ó, uma coisa, você sabe uma coisa que eu venho pensando assim? Eu acho que eu tô muito é, agora assim influenciado pelo bio, né? Pelo bio acumulado, porque eu estou bastante resiliente, assim. Eu já não acredito mais na possibilidade muito de transformação do mundo, ou que mesmo que isso seja possível, assim, eu acho que o que está me fazendo sentido hoje é viver a minha vida com mais sentido, né? Com mais sentido para mim. Porque, assim, pensando bem, né? A gente tem uma Terra, um planeta de 7 bilhões de anos. Nós humanos, a gente deve ter lá o primeiro lá na arqueologia, deve ser o quê? De 20 mil anos. Então você já vê né, um gargalo aí né, de bilhões de anos que vem aparecer a nossa espécie. Nós somos uma espécie de animal igual qualquer outra, né? Nós temos uma característica que nos diferencia do cachorro, né? O cachorro late, a gente fala, a gente usa a razão, e assim, várias espécies já foram extintas, a Terra continuou. Eu acredito que a vida continua além da matéria, e eu acho que é um processo natural a extinção da espécie humana. E não vejo mais dor nisso. Não vejo mais dor nesse processo acontecer. Mas será E, que a gente vai ser extinto antes da Terra? não, acho que a Terra não vai ser extinta. Eu não acredito na possibilidade da Terra ser extinta. Pode até ser que sim, né? Mas assim, eu acredito que nós seremos extintos e por mais que aconteça um cataclisma nesse planeta, depois de não sei quantos bilhões de anos, ele vai se regenerar e ele vai tomar Uhum. ele vai continuar a se desenvolver, a fazer as coisas que ele faz ao longo de sei lá de quanto tempo. Mas eu acredito que nós estamos caminhando bem aí para essa extinção. E não vejo mais muita dor nisso, não. Assim, eu acho que é um processo meio claro, a gente está ajudando muito, né? Isso acontecer mais rápido. Interessante. E aí eu estou bastante resiliente, assim, então eu já não tenho mais um pensamento de que eu vou lutar para transformar o mundo. Eu no máximo quero me transformar aqui sabe, e viver fazendo coisas que eu acredito. Eu acho que a E2 Lattes tem esse sentido para mim porque eu acredito, né, de estar construindo essas pontes para o futuro, mesmo que, né, esse futuro nem chegue, né?
Esse movimento tá acontecendo, tem um movimento acontecendo na Alemanha, que eu até participo, assim, eu vou até mandar para vocês depois. E aí é tipo eles criaram um crowdfund. Existe uma loteria onde eles disponibilizam essa renda universal a cada mês para uma pessoa contemplada, né? E é mó legal, assim, e esses caras que estão assim meio que por trás, todo esse movimento mundial da renda universal. Eu tenho uma visão bem diferente disso tudo. Eu acredito na mudança, sim, na possibilidade das mudanças. E pela interferência humana, sim, às vezes até descompromissada. Eu não enxergo mudança histórica política. Por força política, por força de liderança, alguém quis mudar o mundo? Não. Eu vejo, quando eu olho para a história, o que eu vejo é mudança em função de tecnologia, em função de interferência de uma pessoa que não tinha a menor ideia de que estava mudando o curso da humanidade, quando ela inventa uma caravela, quando ela inventa um telefone, quando ela inventa uma lâmpada. Eu acho que a mudança do curso, até mesmo para o mal também, quando inventa um avião, quando inventa uma perfuratriz que vai chegar na camada do pré-sal. Acho que essa interferência humana, ela muda toda a história do planeta, toda a evolução que seria natural, ela muda. Mas nós também fazemos parte desse natural. Então, quando a gente interfere, não deixa de ser natural. Acho que a própria tecnologia é algo natural, porque a gente não tira isso de outro lugar, a gente tira isso do próprio meio. Agora, mudança mudança em função de pensamentos, aí você vai lá em Sócrates, você pode até acreditar que num micro-universo você interfere, mas interferir na humanidade inteira, eu acho que você não interfere com posicionamento acadêmico, intelectual, não. Você interfere por ações concretas. É uma coisa que você faz aqui, ela vai replicando ali, replicando ali. Eu não, sinceramente, eu não acredito em mudança em função de governo, em função de liderança. Acho que ela vem assim em função de ações. Alguma coisa começa a acontecer num lugar, usando a tecnologia, usando a técnica, e aí outro lugar começa a replicar aquilo, e de repente o mundo inteiro mudou a forma de fazer alguma coisa em função de uma ação. Mas eu cheguei agora também, eu nem sei o que você estava falando antes, eu peguei no pedaço e peguei uma carona.
Essa primeira hora aqui, né, da nossa celebração, porque nessa segunda hora aqui, quem vai fazer o co-hosting vai ser comigo, vai ser o Nelson, e eu convido mais uma vez, se a Janana puder ficar, vai ser bom, mas justamente para ficar no ar, né, o entendimento de como, até mesmo da onde você menos espera, também vem a mesma coisa. Ou vem uma coisa muito parecida, entendeu? Então é isso. Deixa eu aqui só finalizar esse encontro aqui. Eu vou botar um stop aqui, né? Recording.